Muito bem, estamos começando o resumo da lição de número 3 com o título Missões Transculturais no Antigo Testamento, mostrando mais uma vez que o nosso Deus é o Deus das nações, é o Deus de todo ser humano. A preocupação de Deus sempre foi em salvar todas as pessoas, mesmo que ele tenha chamado um povo, de Israel para que o povo de Israel fosse um modelo para as nações. Não significa que ele gostaria ou que ele queria salvar apenas os israelitas, mas todas as nações. O texto está dizendo: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. Então nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, ele salva a todos os gentios, lembrando que o povo israelita tinha esse costume, Eles entendiam que eles eram o povo de Deus e as demais nações eles chamavam de gentios. Então o nosso Deus é o Deus que salva os gentios, é o Deus que salva todos os seres humanos. Verdade prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então o mesmo amor que o nosso Deus tem pelas nações é o mesmo amor que nós devemos ter pelas almas perdidas e batalhar por estas almas. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, e o versículo 17 ao 22. Também Jonas, capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução está dizendo, na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de uma relação com Abraão. Esta lição tem por propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Então nós vamos falar nesta lição que o povo de Israel foi um povo escolhido, levantado por Deus com um propósito missionário. Então Deus, desde o início lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus então determinou, diz, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça de Satanás, vencerá Satanás. Então, para que este vencedor, para que o Senhor Jesus Cristo viesse, o que Deus faz? Chama Abraão, e através de Abraão vem a nação israelita, porque Deus está preparando uma nação para que o seu filho nascesse, uma família para que o seu filho nascesse, e essa família vem da tribo de Judá, descendente de Davi. Lembrando que aquele cego, quando gritava por misericórdia ao nosso Deus, ele entendeu que Jesus era o Messias e gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira parte, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No item 1, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então Deus planejou que o nascimento de Jesus Cristo ele fosse abençoador para todas as nações. Então houve um planejamento. Pedro escreve e também está em Apocalipse que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Então é claro, a palavra de Deus está dizendo, Isaías 43, verso 10, verso 11, verso 12 e verso 13. Então começa dizendo: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então o próprio Deus dizendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e que o povo de Israel foi levantado para ser o que? Testemunhas. E a igreja hoje, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, também foi levantada para ser testemunha. E está dizendo: a ser-me-eis testemunhas, E recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, toda Samaria e até os confins da terra. Então nós somos, como igreja de Cristo, nós somos testemunhas também do amor e da misericórdia da salvação do Senhor Jesus Cristo. No item 2, a falha de Israel. Israel foi chamado para proclamar, para ser uma nação missionária, mas eles falharam. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito mais com a sua identidade racial e nacional. Então o povo de Israel, eles se tornaram de certa forma,
é um povo mesquinho, um povo que entendia o seguinte: nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo de Deus e ponto final. E ficavam-se muito fechados, ao contrário, deveria ter uma abertura, não. Olha só, olha o perigo deles. A abertura que eles faziam na sua época era a abertura de trazer coisas erradas das nações para dentro de Israel e não de levar as coisas boas de Israel para fora. Mesma coisa, hoje a igreja tem esse erro também. Ao invés da igreja levar as coisas boas da igreja para o mundo, dizer Jesus é poderoso, é perdoador, não, nós estamos abrindo as portas da igreja para que o mundo entre na igreja. Então, muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso. Então, o povo israelita cometeu muita desobediência, idolatria, pecados morais, e que eles relativizaram muitas vezes, né, a aliança para com Deus. No item 3 aqui, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservavam o Antigo Testamento, né, e traduziram em grego, chamada Septuaginta, uma das traduções mais importantes que se tem. Por quê? Porque o Antigo Testamento é na língua hebraica, um pedacinho dele era aramaico, mas depois, na época de Alexandre o Grande, então na época de que a Grécia, né, a cultura grega dominava tudo e a língua grega era mais importante da época, como é hoje o inglês, então se decidiu que fosse traduzido o Antigo Testamento para a língua grega e foi chamado mais de 70 eruditos, cerca de 72 eruditos, por isso que é chamado de Septuaginta, e essa tradução foi feita com muito cuidado, traduzindo o Antigo Testamento para o grego, para que assim fosse proclamada ainda mais, né, a palavra do Senhor. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então, a Bíblia deixou bem claro que de Israel viria o Salvador do mundo. E dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando aquela mulher no poço de Jacó teve um encontro com Jesus, ela anunciou para aquela aldeia toda foi ao encontro de Jesus. Depois eles mesmos disseram: nós agora cremos, porque nós também temos visto ele aqui e ouvido a sua doutrina e ouvido a sua palavra. Então nós temos que entender que precisamos, como Igreja de Cristo, levar esta palavra, esta mensagem até os confins da terra. Parte 2, o amor de Deus para com outras nações. No item 1, os olhos de Deus sobre todos os povos. De acordo com Jones Blaum, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, ele afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias, né, a Sarepta. Então, quando o profeta Elias vai a Sarepta, Deus se preocupa com Sidom, Deus se preocupa com outras nações. E no livro do profeta Jonas vai até a capital de Nínive, até a capital da Síria, que é Nínive, e ele vai anunciar a um povo que torturava israelita, um povo que maltratava o povo de Deus. Mesmo assim, Deus vai até aquele povo e fala da sua misericórdia para com aquele povo. E nós vamos observar que o próprio Jonas, né, ele fica chateado com essa situação e tenta fugir da responsabilidade de levar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele disse o seguinte na sua cabeça, na sua mente: Deus é Deus misericordioso, e se esse povo se arrepender, Deus então não trará o juízo sobre eles. E Jonas desejava um juízo sobre aquela nação, não por falta de amor de Jonas, mas porque aquela nação, os ninivitas, eles eram terríveis, né? Então, nosso Deus é o Deus que dá oportunidade a todas as pessoas, até mesmo nações que estão contrariando e fazendo coisas erradas. Nosso Deus é um Deus de misericórdia e dá oportunidade a todos. Outra prova aqui, do amor de Deus às nações. No item 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca, né, que viria sobre o povo de Israel para castigá-los por causa dos seus pecados, da idolatria de Jezabel e também de Acabe, que era o rei daquela época, Deus enviou justamente o profeta a uma cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Olha só como que Deus trabalha na conta
contramão. Deus não enviou ele na casa de uma viúva rica, mas de uma viúva pobre. Quando Elias chega lá, ela estava preparando o último alimento, né, para que ela comesse e ela e seu filho morressem. Então, mas quando a viúva obedeceu a palavra, ela obedece a palavra que Elias traz ali, uma palavra de bênção a ela, né? Então, ao obedecer aquela palavra, ela foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha do azeite. Então, nunca faltou óleo na botija, nem farinha na panela. Por quê? Porque Deus foi o Deus que trabalhou e que trabalha com misericórdia sobre as nossas necessidades. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o filho daquela mulher, porque o filho daquela mulher morreu. E quando o filho daquela mulher morre, ela entra em desespero, ela diz assim ao profeta: olha, você veio até mim para me recordar os meus pecados, porque o desespero, imagina um filho morto. E então Elias pega aquele menino, leva ao seu quarto, começa a orar, e o próprio Elias também diz a Deus: Senhor, eu vim a esta casa, mas agora tá vindo amargura para esta casa, né? Mas Deus ouviu a oração do profeta e ressuscitou aquele menino. Olha o que a mulher diz então: nisso conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja bem, ela já sabia que Elias era um profeta, Elias era um homem de Deus, mas através daquela dificuldade ali, daquele milagre, ela reconhece dizendo, né, nisto conheço. Então por isso nós temos que estar sempre buscando a Deus, orando para as pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas precisam que Deus use de misericórdia para com elas, para que elas entendam que Deus que está trabalhando, salvando, libertando, curando e operando milagres sobre as suas vidas. Item 3, a missão de Jonas em Nínive, mais uma prova de que Deus ama e sempre amou as nações. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com os homens, mesmo não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações. Jonas recebeu uma ordem específica de ir até Nínive, e Jonas então vai até Nínive e prega naquela cidade durante 3 dias o juízo de Deus que viria sobre aquela capital. E olha só o que a Bíblia Pentecostal diz, ao comentar o capítulo 3 do livro de Jonas, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei ele faz o seguinte: ele conclama todos, então ele conclama toda Nínive, e ele era o rei, né, da Síria, a Síria que dominava o mundo naquela época, e ele conclama todos os moradores ali a um jejum e a oração. Por isso o juízo de Deus não recaiu, sobre aquela cidade. Então, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Por quê? Porque aquele povo era um povo muito ruim, muito terrível. E Jonas, no parecer de Jonas, aquele povo precisava sofrer o castigo divino, mas no parecer de Deus, Deus precisava dar uma oportunidade para que aquele povo se arrependesse. Então muitas vezes hoje as pessoas questionam, né? Mas se Deus é bondoso, por que as pessoas vão para o inferno? Vão para o inferno porque não dão ouvidos à voz de Deus, vão para o inferno porque são cabeça dura, são coração rebelde, são de dura cerviz, não se dobram, não dão o braço a torcer, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso que Jesus Cristo fez aquele sacrifício tão perfeito e maravilhoso na cruz do Calvário. Amém? Vamos para a parte 3 e última. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então, no item 1, alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Então, Deus fez algumas alianças com o homem. Então, ele fez essa aliança, o homem falhava, ele vinha e renovava a sua aliança, o homem falhava. Agora nós vamos no item 2. Existe aliança incondicional e existe aliança condicional. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Então o Senhor,
ele faz esse propósito, e nesse propósito, este propósito está hoje em vigência, porque diz assim, ó, lá em Gênesis, né, em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4, nós vamos ver o pacto que o Senhor faz, a aliança que o nosso Deus faz. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela. Então, quando ele faz essa proposta para Abraão, esse contrato, né, essa aliança com Abraão, ele diz no versículo 2, far-te-ei uma grande nação, e fez mesmo, porque o povo de Israel é grande, o povo que descende de Abraão, que é o filho dele Ismael, os ismaelitas, os islâmicos. Também depois ele teve mais 5 filhos com Agar. Então todo o Oriente Médio ali, que é aquele povo rico, né? Todos os muçulmanos ali, todos os árabes são descendentes de Abraão. Então Deus cumpriu essa promessa. Olha só, essa promessa está cumprida. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta promessa Deus cumpriu. Por quê? Porque através de Jesus é bendita todas as famílias da terra. Essa é a aliança incondicional. Qual é a aliança condicional? É uma proposta de Deus em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, né? Ele promete conceder bênçãos específicas ao indivíduo, desde que cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Então, nós vamos ver lá em Deuteronômio, diz assim, ó, Deuteronômio diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, quer dizer, aqui é uma promessa, aqui é uma aliança condicional. Então, se você der ouvido, se você fazer, diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, ele vai exaltar sobre todas as nações da terra, se você cumprir o seu mandamento, você obedecer. E assim é firmado, então, este propósito de Deus para com os homens, para com a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Jesus, ele bendiz ou ele abençoa todas as famílias da terra. Como eu costumo dizer, não há família perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo. Amém? Conclusão, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a glória, e proclamar entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Então o Senhor Deus, isso é uma determinação para o Antigo Testamento, o povo israelita, aqui, ó, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então o povo de Israel muitas vezes não entendeu esse propósito, mas eles tinham também que levar a grandeza de Deus às demais nações, aos demais povos. Vamos para as nossas perguntas. Número 1, para que Deus chamou o povo de Israel? O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunhas de Deus. Pergunta 2, em que Deus tornou Israel diante das nações? Deus tornou Israel uma bênção diante das nações. Pergunta 3, quais os 2 exemplos bíblicos, de acordo com a lição, que mostram Deus interessado, né, em pessoas e nações estrangeiras? Nós vimos o caso da viúva de Sarepta, em Sidom, e vimos também o caso de Jonas, né, na capital da Síria. Pergunta 4, o que são as alianças incondicional e condicional? Incondicional é a disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato incondicional ou declarativa e irrestrita pela sua própria iniciativa. Essa é a aliança incondicional, ou seja, ele vai abençoar. O homem está falho, mas ele vai abençoar. Não quer dizer salvação. Salvação, a pessoa tem que crer em Jesus, aceitar Jesus. E aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano, ou seja, te farei tal coisa, mas você tem que obedecer o meu mandamento, então te exaltarei e farei você será exaltado entre as nações. Pergunta 5, o que Deus estabeleceu com o homem e qual foi o propósito disso? Por meio de sua aliança, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então Jesus, ele é da tribo de Judá, né?
E diz a palavra de Deus, então, que ele é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá tinha um símbolo na sua bandeira, que era um leão. Foi a bênção que Jacó, o seu pai, estabeleceu para eles. E Davi é descendente de Judá e Jesus é descendente de Davi. Então, essa foi a promessa que o Senhor fez. E lembre bem daquele cego, quando ele pediu para ser curado, ele gritava bem alto, Jesus, filho de Davi. Quando ele dizia isso, eu entendi que Jesus é o Messias. Então, Jesus é aquele que abençoa todas as famílias da terra, ou seja, Deus quer a salvação de todos os homens e nós precisamos orar pela salvação de todos os homens e levar esta palavra, não religiosidade ou placa de igreja, mas levar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.